Aquela corujinha, quanto corujinha pra ela? As duas corujinhas lá, bebê. Não tem ninguém vendo ainda não. Oi? Mas vai ter, tá entrando. Marlon, Shalom, bom dia. Lorraine Pereira Bragança. Shalom, Lorraine. Romalo? A Eurete. Ei, Lete. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Juan Pérez. Shalom, filho. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Que toda a terra se encha com a sua glória. Que toda a casa se encha com a tua fumaça. E que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno. Meus irmãos, Shalom, shalom, bom dia, povo lindo, povo santo do Café com Pão. O Galo cantou, você já acordou, já fez seu café? Então bora! Bora compartilhar o maná do céu. Marlon, bom dia, meu filho, seja bem-vindo. Eurete, bom dia, filhota, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Lorraine, seja bem-vinda, como é que tá, bebê? Eita, coisa linda! Luan Pérez, seja bem-vindo, bom dia! Desde já eu quero agradecer a presença de vocês aqui, pedir que você vá lá no nosso canal Café com Pão lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, compartilha por lá as nossas mensagens, tem muita palavra boa lá, pode fazer a diferença na sua vida, na vida de pessoas que você conhece, seja precisando de ouvir uma palavra, de uma direção. Compartilhe a palavra que vai abençoar a vida de outras pessoas. Amém? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso bispo Marcos Vieira para trazer uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Que dia maravilhoso, né? Chovendo. Eita glória! Parar um pouco o calor. Calorzão fez ontem, né, gente? Mas hoje está chovendo, já está dando uma amenizada aí no calor. Tem pessoas entrando aí. Dá um bom dia, uma paz do Senhor aí para eu saber que você tá. Você ainda... Sei que você tá aí, mas você não apareceu aqui para mim ainda. Fátima Cordeiro, bom dia, mãe da Roberta. Bom dia. Neném tá bem. Vai mesmo, tá precisando de ir. Tem que apresentar essa bebê lá. Leva ela. Deni de São Roque do Canaã, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Pessoal de São Roque sempre aqui com a gente, glória a Deus. Bispo, oi. Eu tenho certeza que Deus vai te usar com poder, graça e unção nessa manhã, então fica à vontade, assim. Entendo, né? Hoje eu vou cronometrar, porque você dá um tempo muito curtinho pro bispo. Olha aqui, né? ó. Vamos lá, Relógio aqui na sua frente. 9h40, olha lá, ó. Então, uma horinha dá... Não, uma hora não. É o quê? 25 minutos. 25 minutos, pegou pesado. Shalom, graça e paz, povo santo, povo lindo, príncipes de excelências, líderes de multidões, varões e varoas valorosas, povo santo, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, para compartilharmos deste maná, deste pão que vem diretamente do céu, que emana da eternidade na nossa direção. É tempo de nos sustentarmos, é tempo de nos alimentarmos, é tempo de nos fortalecermos com a palavra. E eu tenho uma palavra de mudança de destino para a sua vida. Eu tenho uma palavra
que vai tornar você um puxador de fila, vai te colocar à destra de muitas situações, vai te colocar à dianteira dos seus projetos e vai conduzir você numa rota de sucesso, amém? É um texto desafiador, que trata a nossa estrutura, um texto que realmente nos desafia em algumas circunstâncias e situações. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé opera em vós perseverança, para que então você tenha uma ação completa, para que a obra se torne perfeita e que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. O tema que eu escolhi para ministrar ao seu coração de forma rápida, porque esse é um contexto muito grande, é como surgem os problemas da vida. Existem alguns fatores que geram e trazem problemas na nossa direção. O bispo Tiago está dizendo, quero até ler nessa versão aqui, na versão viva, ele diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considere isso motivo de grande alegria, porque quando a vossa fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de ampliar, de crescer. Eu gosto muito da versão viva, porque ela traz uma linguagem mais entendível, mais explicada daquilo que é o contexto que está sendo usado ali nas outras versões. Então o bispo Tiago está dizendo que está escrevendo uma carta circular e afirmando que as pessoas estão atravessando por muitos problemas. Naquela época, alguns estavam desviando da fé, estavam desanimando de congregar, estavam atravessando por algumas circunstâncias que estavam desmotivando essas pessoas de estarem na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então o bispo Tiago escreveu essa carta e ele começa dizendo: olha aí, meu irmão, você está passando por provação, você está passando por dificuldade, você está no ralador de coco de Jeová, você está na moenda, você está na prensa, então canta e te alegra. Parece contraditório, parece que choca com tudo aquilo que nós, ou o nosso comportamento aqui do nosso ocidente, postura, né, desenvolve. Parece que é contrário à nossa postura e o nosso comportamento que estamos acostumados a viver. A Bíblia diz que quando você estiver na prova, que quando você estiver na moenda, que quando você estiver nos desafios, é uma razão pelo qual você deveria ficar muito feliz. Olha que coisa interessante. Porque nós somos tendenciosos a trilhar o caminho da murmuração, somos tendenciosos a trilhar o caminho do desespero, da ansiedade ou da depressão. São coisas que às vezes não entram na minha cabeça e no meu coração. Porque se temos verdadeiramente a Bíblia como única via de regra, fé e prática, e já entregamos a nossa alma ao Senhor Jesus, a sede das nossas emoções, onde está a vontade, a volição, né, o livre-arbítrio, onde se encontra a razão, se nós entregamos realmente a nossa alma ao Senhor Jesus, e a Bíblia é a nossa única via de regra, fé e prática, por que não vivermos o que está escrito aqui? Por que não absorvermos dessa instrução e começarmos a aplicar ela na nossa vida? Irmãos, se o trem está ruim, se as coisas estão difíceis, se o troço apertou, canta e te alegra. Fica feliz. Existem algumas coisas que geram problemas nas nossas vidas e nem sempre são provas. Um dos fatores que gera o problema na vida do ser humano é o pecado. O pecado gera problema e sabemos que pecado não é prova. É algo que você mesmo buscou com as suas próprias mãos. Foi fato de você ter escorregado, ter caído. Eu não estou falando iniquidade. Iniquidade é quando você planeja. Outra coisa interessante, já falei isso aqui em uma determinada live, que a maioria dos cristãos não sabe nem definir quantos tipos de pecado existem. Enquanto mais discernir pecado e iniquidade. Quando falamos de iniquidade, falamos de algo planejado, de algo que você estruturou para você alcançar. E quando falamos de pecado, nós falamos de um escorregão, falamos de um tropeço, parou pelo meio do caminho, caiu. Então a Bíblia diz que o pecado ele é uma consequência da existência humana. Salmo 51, em pecado nasci, em pecado fui concebido. Eclesiastes 7:20, todos pecaram, não existe um homem justo na face da terra que faça o bem não pague.
peque. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. E segue em relação a um monte de textos que falam que nós somos pecadores. Então pecado acontece na nossa vida e gera problema. Não é prova, é pecado. Entendeu? Então o pecado gera problema. A Bíblia diz que o pecado gera problema. É só você olhar para a vida de Adão e Eva quando pecou. Deus olha para Adão e diz: do suor do teu rosto e da fadiga do teu corpo vai comer dessa terra. E para Eva ele fala: olha, você com dores e sentimentos serão do teu esposo. Olha para a serpente e diz: você vai arrastar sobre o vento, vai comer do pó da terra, vai se alimentar da vida dos homens, porque pó da terra era a nossa natureza, e é disso que o inimigo se alimenta, da nossa natureza. Então, o pecado trouxe esse monte de problema na vida de Adão e Eva, que alcançou a gente. Se você olha para Acã, quando ele pega a capa babilônica, as moedas, toda a família dele vai entrar em condenação, aqueles homens vão morrer na batalha de Ai, o pecado dele trouxe problemas. Se você olha para a vida de Jonas, ele entra dentro do barco em pecado, desobediência, e trouxe problema para a vida de um monte de gente. O que eu aprendo aqui? O pecado gera problema na sua vida e gera problema na vida das pessoas que você está perto. Então não é bom ter pessoas que amam o pecado perto da gente, porque traz problema para a vida da gente. Traz problemas para a vida delas e problema para a vida da gente. Ok? Temos que amar o pecador, mas não podemos amar o pecado, porque o pecado gera problema. Outra coisa que gera problema é o diabo. Gente, não confunda pecado com o diabo. Pecado é um deslize. Eu estou falando do pecado em termos de queda. Não estou falando da transgressão, não estou falando da iniquidade, nem do pecado horizontal, nem do pecado vertical, nem do pecado religioso, nem cível. Eu centralizei o pecado na questão do deslize, amém? Mas deixando bem claro as diversas naturezas e consequências de cada um deles dentro de um contexto de soteriologia e armatiologia, ok? Vamos nós aqui dando sequência. A segunda situação que gera problema na nossa vida é o diabo. Gente, o diabo gosta de gerar problema na nossa vida. João 10,10, ele veio para roubar, matar e destruir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, ele se opõe contra Deus e contra todos que adoram a Deus. 1 Pedro 5,8, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma oportunidade para nos devorar. Então seria muita inocência, seria muita loucura da nossa parte não entendermos que o diabo é um fator que gera problema na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que não deveríamos dar lugar a ele. Efésios capítulo 4, verso 27, não dê lugar ao diabo. Mas nós crentes, muitos de nós gostam de andar de mãos dadas com o diabo, para baixo e para cima. Até quando vamos no culto? Bispo, não fala assim. Irmãos, a Bíblia diz que é assim, que muitos fazem essa opção. É só você olhar para Jesus dentro da sinagoga, aquela mulher que estava 18 anos com um capeta no couro, indo e voltando na igreja, e este capeta, esse demônio, deixava ela encurvada. Não temos razão, irmãos, para vivermos uma vida de angústia. Não temos razão para viver uma vida de sofrimento. Só vivemos isso porque damos lugar. Não tem outra resposta. Olha para Ananias e Safira. Olha para Pedro, estava indo tudo bem, depois deu lugar. Olha para Judas. Irmãos, eu não estou falando de pessoas que não conheciam a Jesus. Eu estou falando de pessoas que conviviam com Jesus. Então o crente parece que gosta do cão. O crente parece que gosta de sofrer, porque se não gostasse de sofrer, não estaria sofrendo, irmão. Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É só tomar uma decisão de não querer mais e pronto. Simples assim. Ué, não é o que está escrito? Mas o diabo gera problema nas nossas vidas. Mas para o diabo ainda tem o Senhor Jesus, que esmagou a cabeça dele. Se você crer, você tomar posse, você absorver esta palavra, Lucas 10,19, você vai pisar em todos serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É só tomar uma decisão. O terceiro fator dos 5 aqui, que eu vou pontuar rapidinho, que gera problema em nossas vidas, que não é prova. Presta atenção, eu separei aqui, olha bem. Eu disse para você que o pecado gera problema. Eu disse para você que o diabo gera problema, mas esses fatores não são provações. São fatores secundários que geram problema. O terceiro fator secundário é o mundo. Pelo amor do nome de Jesus, um troço que gera problema é o mundo. E o mundo, queridos, é algo que não tem como fugir dele. O pecado você ainda pode dar um jeitinho, né? O diabo você tem autoridade de sobra, mas o mundo você está incluso dentro dele. Se você sai fora do mundo, dentro de um contexto de convivência,
Não estou falando de relacionamento. Convivência, a Bíblia diz que você se isola, e se você se isola, você se rebela contra Deus, comete o pecado de rebelião, e o pecado de rebelião Deus abomina. Então nós temos que estar dentro do mundo, por isso, na minha opinião, nem quero falar da carne, não quero falar dos outros fatores, vou falar só 3, tá ok? Por isso, na minha opinião, o mundo é o pior deles. É um fator preponderante de problema. Se não tomar cuidado, ele te pega no problema. Porque as bandejas do mundo, elas nos encantam, irmãos. A mulher mais bonita, o homem mais bonito, mais traçado, mais grandão, o cara que é gentil, aquele negocinho todo, a menina que é toda, é o emprego que é melhor, o dinheiro fácil, os prazeres. O mundo é terrível, irmão. Se nós não vigiarmos, nós iremos cair. E aqui tem um troço interessante, um antagonismo difícil até de se explicar, porque a Bíblia diz que nós deveríamos fugir das paixões da nossa carne, ou fugir das paixões do mundo, e deveríamos resistir ao diabo, Tiago 4:7 e 2 Timóteo, onde está esses textos, 1 Timóteo também. Porém, nós crentes fazemos o contrário, nós fugimos do diabo, a quem deveríamos resistir, tentamos encarar as fraquezas do mundo, a nossa carne, de quem nós deveríamos fugir. Olha que coisa esquisita na mente de alguns cristãos. O diabo, meu irmão, você tem que sair no braço com ele, mas o mundo, vazar, não dá lugar, sair fora, não dá oportunidade, porque senão você vai tombar, porque a sua carne é fraca. A minha carne é fraca, e pecado não é vitamina para fortalecer ela, irmão. Então eu tenho que matar essa carne. Eu não posso sair do mundo, mas é dentro do mundo que eu tenho que fazer a opção da santidade. Santidade nunca foi e nunca vai ser questões triviais de usos, costumes ou religiosidade. Santidade diz respeito a um caminho a ser percorrido. É isso que a Bíblia diz e é isso que deveríamos viver. Trilhar o caminho de santidade que se fundamenta em 6 passos. Ok? Mas isso é para outro dia. Vamos nós aqui. Muito bem. Se o seu problema não é com o diabo, se o seu problema não é com o mundo, e se o seu problema não é o pecado, não estou falando nem da carne nem das outras coisas. Vamos falar só desses 3. Então, meu irmão, de repente você esteja passando por uma provação. Olha que coisa interessante. Se você estiver passando por uma provação, o bispo Tiago vai nos orientar aqui em alguns tópicos de como vencer essa provação. Volto a repetir. Se o seu problema não é o diabo, se você não está andando de braços dados com o diabo, apaixonado por ele e dividindo ele com o Senhor Jesus, se você não está dando lugar à sua carne, se você não está passando por pecado, você não escorregou, não caiu, então isso não é consequência de pecado. Se a situação não é a bandeja do mundo, uma escolha sua, Gálatas 6:7, então isso que você está passando, que está te gerando problema, é apenas uma provação, irmãos. Só isso. Então, o bispo Tiago, instruído pelo Espírito Santo, está te dizendo, gritando aos seus ouvidos: querido, se o seu problema não é o mundo, se o seu problema não é o diabo, se o seu problema não é a carne, se o seu problema não são as suas fraquezas, então canta e te alegra. É apenas uma prova. Aleluia! É apenas um percurso chamado deserto. Glória a Deus! Porque não tem como alcançar promessas sem passar pelo deserto. Não tem como crescer em Deus sem passar por provações. Não tem como alcançar vitórias sem peleja, sem guerra, amigo. Não tem como. Esse negócio de evangelho triunfante, de evangelho... até esqueci o nome, né? Triunfante sem ser um evangelho militante, é história para te enganar. Se você quiser conquistar, você vai ter que meter a mão na espada e passar por essa prova. Você vai ter que guerrear, porque Mateus capítulo 11, verso 12 diz que o reino é conquistado por esforço e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. A Bíblia deixa claro na nossa direção que sem guerra não tem vitória. Em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, todo o capítulo está escrito: ao que vencer vou dar a coroa da vida, ao que vencer senta comigo no trono, ao que vencer eu lhe dou a pedra branca da justificação e absolvição, ao que vencer eu lhe dou um novo nome, ao que vencer será a coluna e baluarte do grande templo, ao que vencer eu confesso o nome dele diante do meu Pai dentro das nações, ao que vencer sentará comigo no trono e irá governar a terra. Ao que vencer. Tem como vencer sem desembainhar a espada e pelejar? Tem como vencer? Não tem, irmãos. Então é apenas uma prova que apareceu na sua frente, que se levantou diante de você, e você vai ter que cortar a cabeça desse gigante. Fique em paz, Deus vai derrubar ele, mas quem corta a cabeça é você. As provas se levantam na sua frente e Deus vai te dar solução.
Essa é a certeza que você deveria ter dentro do seu coração. E não ficar murmurando, reclamando. Se for prova, irmãos, olhe bem, se for prova, mas se você pecou, consequência. Se você aceitou a bandeja do mundo, consequência. Se você deu lugar à sua carne, consequência. Se você está dando brecha para o diabo, consequência. Mas, se não é nenhuma dessas 4 opções, faz a avaliação aí. É prova, irmão. Se é prova, querido, canta e te alegra. Porque Deus tem algo muito grande na sua direção. Deus tem algo muito grande para você. Fica feliz. Quanto maior a prova, maior é a sua vitória. Quanto maior a muralha, maior é a sua conquista. Quanto mais intenso for o mar, maior será o teu milagre. Meu irmão, somente canta e te alegra. Olha o que o bispo Tiago diz aqui. Se você está na prova, se alegra, está dentro do moedor de coco, está dentro do funil, está dentro da moenda. Fica feliz, irmãos. Fica feliz. João 15:20, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. João 16:33, no mundo você vai ter aflições. 2 Timóteo 3:12, importa-vos saber se você quer servir o Senhor Jesus, tens que saber que vai ter que padecer perseguições. Mateus capítulo 5, felizes são os que choram, felizes são os que sofrem, felizes são aqueles que são injuriados, aqueles que são caluniados, aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem todo o mal por causa de mim, porque destes é o reino dos céus. Olha que coisa tremenda! Meu irmão, na prova não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de baixar a cabeça, não é tempo de se dobrar como um junco. Na prova é tempo de se alegrar, porque a vitória é grande. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Eu tenho quantos minutos? Tem mais uns 10, não tem? 9h40, 10, 50, 10, 20, mais uns 10. 5. Amém. Certa feita, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 27, Josafá foi cercado por 3 exércitos inimigos, montanhas de Seir, Amon, e um outro grupo que agora, os Menonitas. E eles entrincheiraram o palácio e estavam prestes a romper contra o povo de Deus. Josafá correu para dentro do templo e, embora tivesse alguns profetas ali, Deus resolveu usar os levitas. Aí, você que é levita, Deus quer te usar também, tá? E o levita trouxe uma palavra profética no meio daquele turbilhão de desespero. O levita olhou para os olhos de Josafá e disse: canta, te alegra. Eu não sei quem tem menos juízo dos 3. Na verdade, a gente não consegue entender nenhum dos 3, né? Não é quem tem menos juízo. Deus, para dar uma palavra dessa. O profeta, para ter coragem de falar um trem desse. E o rei, de obedecer um troço desse. Irmãos, nós temos lá fora 185 mil homens armados de espadas e lanças, querendo sangrar, estuprar, pilhar, matar todo mundo. E Deus vira para Josafá, através de um levita, tem uma palavra para você. Canta e te alegra. Josafá obedeceu, falou: é para fazer o quê, Deus? Aí o profeta repetiu: canta e te alegra. Josafá pegou o ministério de adoração, colocou na frente, largou todas as espadas, colocou o exército lá na retaguarda, pegou o pessoal do ministério de dança e foi ao encontro do inimigo, cantando e se alegrando. É como se estivesse caminhando para a morte no pensamento humano. Na medida em que eles foram cantando e se alegrando com muita festa, cada vez que eles se aproximavam do inimigo, eles cantavam com mais intensidade, eles celebravam com mais intensidade, eles dançavam com mais intensidade. E aconteceu o sobrenatural de Deus no exército do inimigo. Aqui é o bispo conjecturando, isso não está escrito, é o bispo pensando no que aconteceu, porque a Bíblia não fala como que deu início à morte entre eles. Mas na minha mente santificada só tem um jeito de entender. Eles 3 conversando, então aquele Israel vindo, e quando eles ouviram o barulho, eu imagino o rei de Seir dizendo assim: armem para a guerra, Israel está chegando. O rei de Amon levando a mão no ombro dele: espere. Coloca o ouvido no chão e levanta. O rei de Seir põe o ouvido também, e aqueles 2 entram em desespero, e então os amonitas perguntam: o que aconteceu? Ele diz: estamos perdidos. Mas por quê? Ouça. E eles ouvem de novo
o cântico e a alegria de Israel brotando pelo caminho. E então aqueles reis começam a tentar entender. Só tinha um ali que não entendia, no meu ponto de vista, o da montanha de Seir, porque era um cara bem ignorante. Eu fico imaginando ele perguntando, mas o que está acontecendo? E o Diamão falando, eles estão cantando. E os menonitas falando, eles estão dançando. A festa em Israel. E o da montanha de Seir fala assim, gente, já falaram isso, mas o que isso tem a ver? Aí eu fico imaginando o amonita dizendo assim, seu ignorante, seu burro, você não está vendo que eles estão cantando e eles estão dançando? E o outro fala, rapaz, não me chama assim não. E aí puxou a espada, começou uma guerra, e aquela briga espalhou por todo o arraial. Os 3 exércitos degladiaram, foram matando um ao outro, até que os últimos que sobraram em pé foram aqueles 3 reis. E antes de morrer, aquele rei fala, gente, até agora eu não entendi o que é que tem a ver eles estarem cantando e dançando. Aí eu imagino um grito do último rei antes de expirar o fôlego, dizendo, seu idiota, só canta, só se alegra quem já é mais que vencedor. Uhul! Se você já é mais que vencedor, você tem que cantar e se alegrar, amigo. É isso aí, não interessa o tamanho da peleja, o importante é o tamanho do teu Deus. Aleluia. Não interessa o que você está passando, interessa a solução que vem dele. Canta e te alegra. Depois, pode falar mais um pouquinho? Pode. Você tem mais 3 minutos. 3 minutos com Jesus. Depois ele vai falar de perseverança, porque a prova gera em você perseverança. Irmãos, persistir é diferente de insistir. Insistir é você fazer as mesmas coisas aguardando um resultado diferente. Persistir, perseverar, é você fazer coisas diferentes esperando um resultado X. Você está fazendo as mesmas coisas, não chegou a lugar nenhum. Vai morrer fazendo as mesmas coisas, não vai chegar a lugar nenhum. Então está na hora de você tomar atitudes diferentes para receber algo diferente de Deus, amém? Você é mais que vencedor, você já é mais que vencedor, então viva como mais que vencedor, persista. Persista. Caminhe, lute, guerreie. E depois ele fala da vossa fé. Quer vencer a prova? Canta e te alegra. Persista em Deus. E tenha fé. Acredite. Caraca, eu não consigo entender. Eu estava conversando com uma pessoa. Na verdade, eu vi minha esposa conversando com uma pessoa e ela falando que o cristianismo seria muito bom se não fosse os cristãos. É claro que eu acho que ela não falou desse jeito, mas mais ou menos assim. Isso é uma frase de Mahatma Gandhi, que mudou a história do cristianismo com esta frase. E nós, como cristãos, não entra na minha cabeça nem na minha mente o que eu vou falar agora, é porque não acreditamos em Deus. Marcos 9:23, tudo é possível que crer. João 11:40, se você crer, você vai ver a glória de Deus manifesta. Fé é firme fundamento das coisas que não se veem, convicção de fato daquilo que se espera. Isto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador, recompensador daqueles que nele crê e nele espera. Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. Se nós vivêssemos, se acreditássemos mais, se andássemos por princípios, se colocássemos a nossa confiança no Senhor, o salmista no Salmo 112, verso 7, ele diz, olha, eu não temerei notícias ruins, porque o meu coração está em Deus, e a minha expectativa, a minha esperança está no Senhor. Se nós como cristãos fundamentássemos assim, vivêssemos assim, pensa no impacto que seria na nossa direção, porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Deus tem um sobrenatural para nós vivermos. Isaías 43, irmãos, verso 1, verso 2, verso 3. Vocês são os filhos que eu escolhi. Eu chamei pelo nome. Tu és meu. Se passares pelas águas, não submergirás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelos rios, não te afogarás. Chama nenhuma arderá em ti, nem fumaça vai ficar na tua roupa, porque eu sou o Senhor teu Deus que te dou livramento. Olha as promessas de Deus na nossa direção, 32.000 promessas. Deus deseja que nós sejamos bem, que estejamos bem, corpo, alma e espírito. Mas Deus nunca disse que nos livraria de provas.
eu costumo ensinar a diferença entre viver uma vida tribulada e viver uma vida de provação. Na tribulação, você tem tudo, mas não tem Deus. Lascou, vai perder tudo. Na provação, você não tem nada. Os amigos te abandonam, os patrões te criticam, aqueles pelo qual você fez as coisas por ele são tirados da sua direção. Olha para José, olha para Davi. As pessoas que você ama te traem, que são seus amigos, te viram as costas. Mas tem um que fica com você. Chama-se Deus de Israel, teu Pai. Na provação, mesmo que a tua mãe te abandonar, eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Então canta e te alegra. Deus é contigo, amém? E isso tem que ser suficiente para mim e para você. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Recebe essa palavra profética que eu estou te dando hoje. Encara essa prova porque Deus vai te colocar em lugares altos. Encara essa prova porque Deus vai elevar a sua cabeça. Encara essa prova porque o sucesso está chegando. Encara essa prova porque a promessa do Senhor vai chegar até tuas mãos. Amém? Recebe aí em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Oh, glória, que palavra, né? A imaginação santificada dele lá na luta dos 3 reis. Eita! A gente vai viajando na história junto, não é verdade? Quero agradecer você aí, Eurete, Lohane, Luan, Fátima Cordeiro, um abraço, querida. Dene, Daiane Bandeira, Camila Mara, tá aqui conosco, Camila, chegou a tempo, hein, Camila? Michele Moreira, lá de São Roque, Manassés de Portugal, Marlis, irmã do Marlon, Rosa Irene, também te amo, Rosa, saudade, Juan, bom dia. Bispo José Mari, que honra tê-lo conosco. Ilma, Cristina. Estaremos em Teixeira de Freitas no próximo final de semana ministrando lá no aniversário da igreja do Bispo José Mari, a igreja IABL. Povo do meu coração, povo lindo, sim, povo que amo. Dia 28. Roberta do Júnior, Daiane de Tabatã, uma honra tê-la aqui conosco. Gente, muito obrigada, nós vamos orar agora. Mas antes de nós orarmos, eu quero te pedir que você vá no nosso canal, Café com Pão, lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe as ministrações por lá, veja os vídeos, isso vai ajudar o nosso canal a crescer, amém? Pastora Cláudia, seja bem-vinda, estaremos aí na sua igreja, dia 28, em Teixeira. Viu? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai, na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome porque só o Senhor é Deus. Pai, nos dê discernimento de espírito para sabermos o momento que nós estamos vivendo, Pai. Senhor, nós precisamos desse entendimento, de termos a nossa mente, a nossa visão espiritual aguçada, para entendermos se nós pecamos, se nós cometemos iniquidade, se nós estamos dando voz, lugar à nossa carnalidade, Senhor, se nós estamos simplesmente passando por uma aprovação do Senhor para crescermos um degrau a mais. Pai, em nome de Jesus, nos dê direção, nos dê discernimento, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, a nossa carnalidade, Senhor. Fortalece-nos, Pai, na força do teu poder. Em nome de Jesus, cura das enfermidades e desde já nós repreendemos esse Covid-19 que está sobre o Brasil. Dentro de pouco tempo não se ouvirá falar mais. Em nome de Jesus, nós entregamos os governos dos estados em tuas mãos, Senhor. Estes que estão tentando alarmar a população. Pai, toma o domínio desses governos, Pai. Senhor, e colocamos o governo da nação em tuas mãos. Dê a ele direção e o abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã no nosso Café com Pão, se o bom Deus permitir. Super beijo, Deus abençoe sua vida, amém, amém.